Somos nós, os fiéis, que elegemos os políticos. Nós os colocamos em cargos de decisão e de comando. Quando fazemos nossas escolhas políticas sem levar em conta os critérios do magistério da Igreja e as orientações da Sagrada Escritura, permitimos que o dinheiro dos impostos pagos pelo povo seja usado não para cuidar do povo, dos mais necessitados, da saúde, do transporte público, da educação, da moradia, do saneamento básico, do fornecimento de água, de energia, de telefonia, da internet e de tantos outros serviços, mas que sejam desviados e perdidos em sistemas de corrupção e benefícios suspeitos. Na sua encíclica A Alegria do Evangelho, o Papa Francisco repetiu: a política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. É por causa disso que o fiel católico deve estar no mundo da política, pois somente ele é capaz de agir em benefício do próximo, sem buscar vantagens para si mesmo. A ausência do homem justo colabora para a corrupção e para os abusos. Há, portanto, uma cumplicidade dos cristãos quando não votamos com critério e em sintonia com a justiça. Não por acaso, o Papa Emérito Bento XVI afirmou certa vez, abre aspas, reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Fecha aspas. Esta nova geração de fiéis competentes para agir na política deve ser, antes de tudo, íntegra e honesta. Não adianta ter apenas a fachada de cristão. Já vimos muitos que se passaram por cristãos para iludir e para enganar. Hoje, colhemos as consequências desses que enganaram o povo cristão e usaram seus cargos para prejudicar, esbanjar e colaborar com o surgimento, inclusive, de leis injustas. O nosso voto não pode ser instrumento para o mal. Nosso voto pode tornar-se causa de dor e sofrimento para muitos. Por isso nós não podemos nos omitir, nem deixar de votar. É extremamente necessário votar com consciência e seguindo as orientações do magistério da Santa Igreja. Se voltarmos um pouco mais no tempo, nós veremos que também o Concílio Vaticano II já havia se pronunciado sobre o tema dos fiéis na política. Abre aspas. Lembrem-se, portanto, todos os cidadãos, ao mesmo tempo, do direito e do dever de usar livremente seu voto para promover o bem comum. A Igreja considera digno de louvor e consideração o trabalho daqueles que se dedicam ao bem da coisa pública a serviço dos homens e assumem os trabalhos deste cargo. Fecha aspas. E o nosso Catecismo da Igreja Católica, no número 899, repete: a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. São João Paulo II disse: para animar cristamente a ordem temporal, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política, ou seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Infelizmente, colocaram na cabeça dos bons que a política é coisa de gente má. Então, muitos maus a dominaram. É preciso acordar desse pesadelo. Os cristãos precisam ter uma participação ativa na política, não só como candidatos,
como também na promoção dos bons políticos. Nosso povo precisa aprender a votar e a conhecer bem os candidatos. Este trabalho de conhecimento dos agentes políticos deve começar em casa. São os pais que, em primeiríssimo lugar, devem abordar o tema da política junto aos seus filhos. Cabe a eles explicar o que significa a política, as leis e o bem comum. É indigno do mundo cristão chegar ao dia da eleição e tomar qualquer papel de propaganda oferecido próximo da zona eleitoral e conceder o voto a um total desconhecido. Será ele que decidirá sobre o agir, ter e viver na sociedade. Como pode um fiel dar poder a uma pessoa totalmente desconhecida? Veja, o agir dele se dá com a minha permissão. Logo, eu tenho responsabilidade sobre tudo que ele fizer, pois dei a ele o meu voto, eu permiti. No dia do meu juízo, Deus cobrará de mim as ações que essa pessoa realizou graças ao meu voto. Mais grave ainda é a situação daquele fiel que anula o voto ou vota em branco, jogando fora o direito e o dever sagrado de participar da vida da nação. Lembrando que esse modo de agir é pecado contra o quarto mandamento, pois eu deixo de honrar minha mãe pátria. Para piorar ainda mais a situação moral desse fiel, que anula ou vota em branco, devemos recordar que essa forma de agir colabora para eleger os piores candidatos e torna-nos coniventes com o mau agir desses maus políticos que se elegeram às custas do nosso silêncio. O silêncio dos bons, eu ouso dizer que é mais preocupante do que o agir dos maus. O silêncio de um voto nulo ou em branco é tão cínico e brutal quanto o de Pilatos ao lavar as mãos no processo que condenou Jesus à morte. O pecado que o fiel comete ao votar em branco ou nulo é enorme. A nossa fé nos ensina a fazer o uso do mal menor, no caso de não gostarmos de nenhum dos candidatos apresentados. Somos chamados a usar a razão, a pensar e livremente, claro, decidir em quem devemos votar, mas jamais votar em branco ou nulo. Com o surgimento das mídias sociais, é fácil investigar a vida dos candidatos e saber quem é político e quem é politiqueiro, quem quer trabalhar para o povo e quem quer trabalhar para si mesmo. Logo, fica mais evidente para os fiéis decidirem em quem votar. Não esqueçamos que é fundamental que os cristãos informem seus irmãos e suas comunidades sobre quem não merece o voto deles e quem o merece. É um ato de caridade cristã ensinar, e ensinar também sobre o valor do voto de cada cristão. A igreja nos ensina que a política é boa, o que não presta é a politicagem, e que o político é bom, o que não presta é o politiqueiro, ou seja, a pessoa que quer se aproveitar da política para levar vantagem, para fazer coisas erradas e prejudicar seu povo, sua cidade, seu estado e seu país. Por isso, temos o constante apelo da igreja para que o cristão esteja presente na vida política, quer como candidato, quer como eleitor, consciente de seu dever patriótico e cristão. Se esquecermos que o voto é dever sagrado e também arma de fortalecimento da democracia, ela ficará doente, pois apenas os políticos indignos estarão no poder e poderão gradativamente conduzir a nação a uma ditadura disfarçada. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Cristonieto 22 pratos, Márcio Alberto 22070.